Amém, aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, amado Pai, aquele que cuida de cada um de nós, aquele que nos supre cada necessidade, aquele que não nos desampara, aquele que é todo-poderoso, em quem nós podemos confiar absolutamente, como essa figura de um Pai que não nos abandona, de um Pai que é amoroso, de um Pai que nos protege, de um Pai que nos cuida, que nos aconselha, de um Pai que nos corrige, mas que estende a sua mão graciosa, estende o seu cuidado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é dessa forma, é desse jeito que o Senhor escolheu agir, é dessa forma que o Senhor nos trata, nos tem como filhos. Filhos que somos adotados, Senhor, pelo sangue de Jesus. E cremos nisso, Senhor. Cremos em cada palavra dita pelo Senhor. Porque o Senhor é quem dita, o Senhor é quem manda, o Senhor governa, o Senhor é aquele que tem todo o domínio de todo o universo pela palavra da sua boca. É nisso que cremos, Senhor, e é por isso que nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Não porque nós queremos conversar com o Senhor, viver com o Senhor para termos alguma coisa, para termos alguma vantagem, mas é porque nós não temos nenhuma opção, Senhor, a não ser confiar na Tua palavra, a não ser nos render a Ti, Senhor. Mas o Senhor não nos trata como servos, mas o Senhor nos trata como
como amigos, como pessoas que dependem da tua proteção e da tua graça, Deus. Obrigado, Senhor, por nos tratar dessa forma. E que o nosso agradecimento no culto dessa noite possa ir até o Senhor, até a tua presença, com os louvores, com os cânticos, com a mensagem, Senhor, e que seja agradável a Ti, Senhor, e que nos dê graça, e que o Espírito Santo nos conceda a capacidade, Senhor, de agradar o Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e peço bênção para esse culto, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quem quiser me acompanhar nessa leitura, em Salmos, no capítulo 67, o Salmo 67, um cântico que declara que as nações devem reverência, devem honras e glórias ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Salmo 66. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Louvem-te os povos, toda a terra deve louvar o Senhor. E não são todos os povos que sabem disso, não são todas as gentes, todas as pessoas que conhecem essa boa notícia de salvação. E
o tempo todo nós precisamos contar e falar e ser exemplo e mostrar do porquê que Jesus é superior, por que Jesus é superior ao nosso ego, por que Jesus é superior a qualquer espécie de religiosidade. Religiosidade não salva, Jesus salva. Jesus é real. A religiosidade é a forma que nós conseguimos absorver aquilo que nós achamos abstrato e tentamos fazer rituais e métodos e todas essas religiões, elas são moldadas por culturas, elas são moldadas por sentimentos, por liturgias, pela nossa história, mas nada disso importa. O jeito que fazemos culto aqui é o jeito diferente do culto que é feito em outras igrejas, é um jeito muito diferente de como Deus é cultuado em qualquer outro país, nos Estados Unidos, na Europa, na China. Cada lugar tem as suas condições, mas Deus é real em todo lugar, e toda a terra deve louvar e render graças ao Senhor, porque Ele é real. Deus é todo-poderoso, é Ele que nos abençoa, é Ele que faz com que a terra frutifique, é Ele que nos dá a força para trabalhar, é por meio dEle que nós somos, nos movemos e existimos. E precisamos fazer com que essa mensagem seja pregada e alcance todos os povos. Sim.
seguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. Se agora é um momento, oportunizando os irmãos, quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas, poderá fazer no gasofilácio. E lembrando que o Senhor nos ensina, nos dá sustento, nos provê diariamente. E Ele entende melhor as nossas necessidades, melhor do que nós mesmos. Mas o dízimo ele não está baseado num investimento. Que quanto mais você entrega para Deus, mais Ele te abençoa com retorno financeiro. Um investimento celestial, né, que eu sempre brinco. Ele te abençoa, mas não pelo dinheiro. Ele te abençoa porque Ele disse que os dízimos são para que vocês aprendam a temer o Senhor. Para que vocês aprendam, e vocês fazem isso não pela bênção material, mas pela bênção de conhecer o Senhor intimamente, de ter uma disciplina espiritual,
onde a primeira coisa que você tem, as primícias daquilo que o Senhor te dá, as primícias que eram aqueles momentos do começo, os primeiros frutos das lavouras antigas, dos frutos, dos grãos, daquilo que era produzido pelo povo, eram entregues ao Senhor, as primícias, as primeiras coisas. E isso é um conceito extremamente bíblico. Por mais que a palavra dízimo ela seja maltratada, ela seja vilipendiada por pastores que usam deste recurso para se enriquecer e para enganar o povo, e para enganar e para oprimir o povo, o dízimo ele é uma bênção. As primícias entregues ao Senhor, elas são uma bênção para sustento da igreja, desse corpo local aqui, para sustento e para nossa alma, para que aprendamos a servir o Senhor. E a Bíblia ela não nos apresenta um Deus que faça coisas, que nos peça para fazer coisas do qual nós não tenhamos capacidade. E Ele não nos pede para fazer coisas que Ele não tenha dado exemplo. O Senhor Deus, Ele entregou algo muito valioso, uma primícia, como um exemplo, para a redenção dos nossos pecados. A primícia, o princípio da criação, se encarnou e foi entregue por nós. Não sei se vocês já pararam para pensar que Cristo, sendo a primícia da criação, o princípio, o autor da criação, o autor da fé, Ele mesmo foi entregue. E por meio dele nós temos salvação. Não o dízimo. O dízimo é uma gratidão, é uma disciplina espiritual em rendição que aponta para aquele que é a primícia, para aquele que é o princípio da criação, para aquele que é um Deus amoroso, que desceu e que se entregou tudo em favor de cada um de nós. E nós adoramos o Senhor por isso, porque o Espírito dele nos convenceu que nós precisamos dele de forma tão grandiosa em todos os aspectos da nossa vida, e que nós precisamos tanto da bênção do Senhor, que não são bênçãos materiais, mas são as bênçãos de pertencer à família de Deus, à família do Senhor. Pertencer em Cristo Jesus. Por amor, Ele aqui desceu e aqui viveu com o pecador. Por amor, a história
glória Cristo andou, e foi seu amor que nos libertou. Amém. Convido o pastor Ismael, que nos trará a mensagem dessa noite. Amém, que bonito, né? Precisamos colocar esse grupo de louvor para evangelizar nas ruas, nas praças. Né? Amém? Amém. Coragem temos, né? Devemos ir, com certeza. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Isaías, no capítulo 49. Isaías, o profeta, no capítulo 49, a partir do versículo 14. Vamos ler do 14 até o 16. Convido os irmãos a se colocarem em pé para a leitura da palavra do Senhor. Isaías 49, 14 até o 16. Amém? Amém. Diz assim: Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se
tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Vamos orar. Senhor, dependemos agora de ti, dependemos da ação do teu Espírito Santo, para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra, e pedimos que o Senhor fale conosco, que nos toque, que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que ninguém saia daqui hoje, Senhor, sem ouvir e entender a tua mensagem. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O povo estava no cativeiro, 70 anos de cativeiro, e tinha um sentimento no coração, que é descrito aqui no versículo 14. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Sabe aquela sensação de esquecimento? Alguém aqui já foi esquecido alguma vez? Vamos trazer para o nosso dia a dia a dor do esquecimento do dia do aniversário. Já aconteceu? Já pensou, o Mateus esqueceu o aniversário da Fernanda? Ou sermos esquecidos numa festa, todo mundo foi convidado, todo o nosso meio, menos nós. É uma sensação ruim, né? Nós, inclusive, sabemos que o nosso cérebro não discerne muito bem de onde que vem a dor. Ele só tem a sensação e nos traz a sensação de dor. Então, o desamparo, o esquecimento, é semelhante à dor que nós temos no nosso corpo, no físico mesmo. É algo penetrante na nossa alma. O esquecimento é uma das piores coisas. E eu me lembro do filho de Jonatas, aquele menino de 5 anos de idade que caiu quando o seu pai, Jonatas, o seu avô, Saul, tinha morrido. A babá derrubou ele ficou aleijado das pernas e foi mandado para uma região chamada Lodebar, que era conhecida como terra árida, como lugar do esquecimento. E lá aquele menino cresceu até se tornar homem, esquecido da sua história, até o momento em que Deus toca o coração do rei Davi, para que se lembre daquele menino que agora já era um homem. Nós nos lembramos também de José no Egito, que ele teve a interpretação do sonho do copeiro, e ele falou assim: olha, você vai ser liberto, mas quando você estiver diante do faraó, não se esqueça de mim. E diz a palavra de Deus, melancolicamente, que o copeiro se esqueceu de José. E por causa disso, José teve que ficar mais 2 anos no cárcere. É muito ruim, né? É muito ruim nós sermos esquecidos. Nós também podemos nos lembrar, nós que com as nossas crianças aqui já fomos tantas vezes no asilo. Será que tem algum velhinho esquecido lá no asilo? Eu não me esqueço daquele Natal em que apenas um idoso foi lembrado
pelos seus filhos e levado para passar o Natal em casa. E todos os demais, é um asilo que comporta 100 idosos aproximadamente, ficaram esquecidos naquele lugar. E a dor do esquecimento, a dor do desamparo, é uma dor aguda e tão intensa quanto a pior dor que você já pode ter sentido no seu corpo. É bem interessante isso. Mas o texto que nós encontramos aqui diz ali no versículo 15, depois dessa reclamação, de Sião, que dizia: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Mas no versículo 15 diz o quê? Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não esquecerei de ti. É o que diz a palavra do Senhor. E nós podemos ter a certeza que não importa a circunstância, Deus jamais se esquecerá de qualquer um de nós. Ele não se esquecerá. Eu estava lendo um livro essa semana, que até me fez chorar, que é o Holocausto Brasileiro. E esse livro, ele fala de um manicômio, lá em Barbacena, em Minas Gerais, um manicômio que funcionou desde 1901 até 1979, onde pessoas que eram rejeitadas pela sociedade eram colocadas num trem. O trem era chamado Trem dos Loucos, e eles eram levados até Barbacena, e atrás daquele hospício, que era chamado de colônia, desembarcavam aqueles homens, aquelas mulheres, e lá naquele lugar eles perdiam o nome, eles eram chamados de desconhecido de tal, eram rebatizados, ganhavam uma roupa azul, e falavam: lá vão os azulões. Quando tinha que lavar, eles ficavam nus. Centenas e centenas e centenas de pessoas. E quando eles se rebelavam e queriam sair de lá, eles levavam choques elétricos. E eram tantos choques elétricos que muitas vezes as luzes da cidade de Barbacena caíam. A cidade ficava sem luz. E quando morria alguém nesses choques elétricos, aquele corpo era vendido para as universidades no Rio de Janeiro, Minas Gerais e até fora do Brasil. Como tinha uma peça de roupa apenas, quando não voltavam as peças, eles ficavam nus, transitando naquela colônia, dormindo em cima de feno, naquele frio. E tinha uma mulher lá, que ela engravidou, lá na colônia. Andava nua, só que ela queria proteger a sua criança, e para que ninguém prejudicasse a sua gravidez, ela passava fezes na barriga, porque as pessoas daí ficariam mais distantes dela. E assim ela conseguiu manter a sua gravidez, e lá nos registros está que ela deu à luz de cócoras, e não tinha leite para aquela menina que nasceu.
pegaram aquela menina recém-nascida e levaram embora. E aquela mulher chorava, gritava, queria a sua filha. Depois de 20 anos, a filha, tentando descobrir as suas origens, foi até aquele lugar, a colônia, e lá ela descobriu que durante 20 anos, aquela mulher, todos os anos, no dia do aniversário, se lembrava do aniversário da filha e falava: a minha filha, hoje é o dia do aniversário dela. Ela abençoava a sua filha. Na sua loucura, ela não conseguiu se esquecer. A palavra de Deus diz que Deus não se esquece de nós. Que pode até uma mãe, uma mulher, esquecer-se do seu filho, mas Ele jamais se esqueceria de cada um de nós. Como que nós podemos ter essa certeza? Queria falar sobre isso um pouquinho hoje, com base nesse texto. 3 motivos para nós termos a absoluta convicção de que jamais seremos esquecidos pelo Senhor. O primeiro motivo está no versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. O primeiro motivo para nós termos convicção de que jamais seremos esquecidos é porque nós fomos gerados. Nós fomos gerados, regenerados em Cristo Jesus, né? Nós somos filhos de Deus. Nós não somos simplesmente criaturas. Quando a palavra fala sobre sermos gerados, ela está pensando na ideia de uma gestação mesmo, operada pela ação de Deus, pela obra do Espírito Santo, porque nós somos filhos no sentido mais absoluto dessa palavra. Muito embora apareça na Escritura filhos por adoção, mas a ideia central é que Deus nos regenerou. Ele nos gerou de novo. E nós somos filhos amados que participamos da natureza divina. Então nós somos dele. E se uma mãe, se uma mulher humana, ela poderia até se esquecer do filho que gerou, o nosso Deus jamais se esqueceria de nós. Uma vez Jesus, ele encontrou-se com Nicodemos e falou para Nicodemos, que era um homem muito sábio, um fariseu, disse: olha, você precisa renascer. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser gerado do Espírito Santo. Porque quando nós somos gerados do Espírito Santo, nós somos filhos amados de Deus. Não é? A própria ideia de regeneração na Bíblia, ou de resgate na Bíblia, nós vamos abrir lá em Ezequiel, no capítulo 16, para nós entendermos qual era a nossa condição
antes de nós termos sido encontrados por Jesus. E essa analogia que aparece aqui no capítulo 16 de Ezequiel, capítulo 16, é a história da minha vida, é a história da sua vida, e se você não compreendeu isso ainda, você não sabe o tamanho do resgate, da salvação que Deus operou na sua vida. Aqui se refere ao povo de Deus, mas por inferência refere-se a cada um de nós, quando diz assim no versículo 4 do capítulo 16 de Ezequiel: e quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não foi cortado o seu umbigo, nem fosse lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes fosse lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, o Senhor, vi-te manchada do teu sangue, e disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Versículo 9: então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo, também te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. A nossa situação como pecadores, nós éramos como um aborto. Nós éramos como aquela criança recém-nascida, ainda no seu umbigo, envolvida na placenta, jogada no campo, onde os bichos, as baratas, as formigas estavam ali para devorar. E o Senhor fala: passando eu perto de ti, eu te amei, te lavei, te envolvi, te cuidei, te vesti de linho. É a nossa condição. Nós somos filhos, amados, estávamos perdidos, fomos resgatados. E ainda que o mundo inteiro se esqueça de ti, diz o Senhor, todavia jamais me esquecerei de ti. É a condição do amor de Deus pelas nossas vidas. Primeiro motivo para que Deus jamais se esqueça é que Ele nos gerou, e foi Ele mesmo que nos resgatou, e foi Ele mesmo que teve misericórdia de nós, e foi Ele mesmo que se ofereceu na cruz em resgate dos nossos pecados. O segundo motivo para nós termos convicção de que o Senhor jamais se esquecerá de cada um de nós. Vamos voltar lá para Isaías, no capítulo 49. Está no versículo 16 do capítulo 49. Além dele dizer que não se esqueceria de nós, no versículo 16 ele diz assim: eis que na palma
das minhas mãos te tenho gravado. Sabe o que significa? Significa que nós podemos ter a convicção de que jamais seremos esquecidos, porque o nosso nome foi tatuado nas mãos do nosso Senhor, para que Ele jamais se esqueça de nós. Sabe aquela ideia de eu vou escrever aqui para eu não esquecer? Alguém já fez isso? É uma figura do Senhor. Ali está Beatriz Albert Koller, para não esquecer. Miriam, Romildo, eu tenho o teu nome gravado, tatuado. Quem não gosta de tatuagem, né? Tatuado na palma das minhas mãos. A Bíblia fala muito sobre os memoriais do Senhor, sabe? Porque essa tatuagem nas palmas da mão do Senhor é uma lembrança, é uma tatuagem, é um memorial. E a Bíblia fala muito de memorial, né? Vamos lá em Malaquias 3,16, olha só que bonito que está escrito, né? Quando fala dos servos do Senhor, diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. A Bíblia fala tanto de memorial, que é a ideia de lembrança. A importância da ceia do Senhor é que é um memorial diante do Senhor, que trata da sua morte e ressurreição, para que nós nunca nos esqueçamos daquilo que o Senhor fez, porque Ele não se esquece de cada um de nós. Um outro memorial importante que está em Apocalipse, no capítulo 15, ou melhor, no capítulo 20, versículo 15. Ali nós temos também um memorial. Diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É um memorial, é um livro. É um livro onde está escrito o nome de todos aqueles que creem em Jesus. E aquele que está no livro memorial do Senhor pode ter absoluta convicção da sua salvação. Como é que se coloca o seu nome no memorial do Senhor, no livro da vida? Como? Crendo no Senhor Jesus, que com o seu sangue escreve o nome daquele que é lavado e purificado no sangue do Cordeiro. O Senhor não se esquece de nós, porque o nosso nome está na palma das suas mãos. O Senhor não se esquece de nós, que existe um memorial escrito diante do Senhor, enquanto os servos do Senhor estão a caminho e conversando entre si, como diz Malaquias. O Senhor não se esquece de nós, porque tem um livro chamado Livro da Vida, onde está o nome de todo aquele que deposita a sua confiança no Senhor Jesus. Sabe, a gente sempre imagina isso como metáfora, né? Mas eu quero dizer que se o teu nome não for achado inscrito no livro da vida do Cordeiro,
você está perdido. Você tem que crer em Jesus, para que você seja inscrito. E sendo inscrito, você receberá um novo nome, celestial, para viver eternamente com o Senhor. E se você não tem certeza de que teu nome está lá, urgente que você creia no Senhor, porque Ele não se esquecerá de ti, você entregando a sua vida a Ele, no dia em que toda a humanidade for chamada diante dEle. Temos até um hino, né? Quando se fizer chamada, lá estarei. Ele também não se esquece de nós. Me diga uma coisa, é fácil um cobrador esquecer o nosso nome? Hã? Cobrador é insistente, né? Mas a Bíblia, ela nos diz que aquele que cobra a nossa culpa e a culpa dos nossos pecados, ele não terá mais força para isso. Em Colossenses 2, versículo 14, diz assim: havendo rasgado o documento que era contra nós, nas suas ordenanças, era um memorial de dívida, o qual de alguma maneira nos era contrário, e o tirou do meio de nós e o encravou na cruz. Se nós somos lembrados porque estamos na palma das mãos do Senhor, nós somos esquecidos em relação aos nossos pecados, que já foram perdoados, não tem mais dívida, nenhuma sequer. Dívidas esquecidas e o nome tatuado. É isso que o Senhor oferece. O Senhor gosta de trabalhar com memoriais, né? Quando houve o dilúvio, Deus deixou um memorial. Qual que era o memorial que Ele deixou? O arco-íris, né? E aquele arco-íris era para que o Senhor, o quê? Lembrasse de nunca mais destruir o povo por meio das águas. Memorial. Será que o teu nome está tatuado nas mãos do Senhor? Terceiro motivo para nós termos a absoluta convicção de que jamais seremos esquecidos pelo Senhor. Vamos voltar lá para Isaías, no capítulo 49, onde diz assim, no versículo 16: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Nós jamais seremos esquecidos, porque aprouve ao Senhor ser o sentinela dos nossos muros.
A palavra de Deus chama o Senhor de guarda de Israel. Salmo 121 diz assim, que não dormirá e nem dormitará aquele que te guarda, que guarda os teus muros, que protege a sua vida, que cuida de você. Não dormirá e nem dormitará. O que significa isso? Que ele não dorme, não... Não cochila. A gente cochila de vez em quando, né? O Senhor não dorme e nem cochila. E Ele, então, cuida de nós o tempo todo, e é por isso que temos a convicção de que Ele não esquece de nós, porque nós estamos gravados na palma das suas mãos, porque nós fomos gerados por Ele, porque nós fomos resgatados quando estávamos recém-nascidos e jogados e despojados, e Ele passou por ali, nos adotou e nos tomou como filhos. Ele não se esquece de nós, porque Ele também resolveu se colocar como sentinela dos nossos muros. Vamos ver no Salmo 121. Salmo 121, ele fala de uma forma tão bonita. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Ele é o guarda. Mais do que isso, vamos lá para Zacarias. O profeta Zacarias tem uma figura muito bonita a respeito dos cuidados do Senhor. No capítulo 2 de Zacarias, no versículo 5, diz assim: E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O Senhor fala que cuida de nós, cuida do seu povo, cuida do seu Israel, se fazendo como muro de fogo. E mais do que isso, no versículo 8, vamos ler? Olha que coisa bonita. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: depois da glória Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca a menina do seu olho. Os irmãos já perceberam como que nós protegemos a menina do olho? Ou não? Se alguém quiser te tocar, você que está tatuado nas mãos do Senhor, você que foi resgatado, você que foi regenerado, se alguém quiser te tocar, é como se estivesse tentando tocar a menina dos olhos do nosso Deus. Por isso nós sabemos que o nosso Deus jamais
se esquecerá de cada um de nós. Alguém já esqueceu de proteger os olhos? Hã? Tem como? É um movimento parasimpático? Hã? É um movimento autônomo? A proteção. E o Senhor nos protege como protege a menina dos seus olhos. Olha a segurança que nós podemos ter no Senhor. Olha a segurança de quem entregou a vida a Jesus como Salvador e Senhor. Vamos voltar lá para Isaías, no capítulo 49. Nós temos ali alguns motivos pelos quais podemos ter essa confiança. Mas nós vamos ler no capítulo 49, versículo 26. Olha o que diz. Diz assim: e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com seu próprio sangue se embriagarão, como mosto. E toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o forte de Jacó. O profeta está dizendo: os seus inimigos vão se matar entre eles mesmos. Mas todas as nações saberão que eu sou teu Salvador, que eu sou teu Redentor e que eu sou o poderoso de Jacó. Se você andar com ele. Você tem o teu nome tatuado? Eu sei que alguém pode se escandalizar de usar esse termo, mas não se escandalize. Você tem o teu nome escrito, então, para não falar tatuado, né? Escrito nas mãos do Senhor. Você já entregou sua vida ao Senhor? Você já está nas mãos dele? Salmo 139, ele diz que o Senhor é aquele que me sonda e me pega pela sua mão, me envolve e com a outra mão ele me cobre para me proteger. Você já entregou a sua vida totalmente ao Senhor? Feche seus olhos neste momento. Eu queria te convidar para essa reflexão sobre a sua própria vida. Você está tendo a oportunidade de ter o teu nome gravado nas mãos do Senhor. Você está tendo a oportunidade de ter toda a sua vida protegida por um muro de fogo e ter os cuidados como se você for a menina dos olhos do Senhor. Você tem essa oportunidade, entregando a sua vida a Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque podemos ter confiança diante de Ti, não por méritos, mas porque um dia Jesus, o Senhor mesmo, morreu naquela cruz pelos nossos pecados, como nosso substituto. O Senhor levou sobre si as nossas dores, enfermidades, pecados, os nossos defeitos, ó Deus, todos foram colocados sobre Ti. E hoje nós podemos ter a confiança de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós Te louvamos e pedimos a Deus, por aqueles que ainda não têm esta convicção, que hoje ainda
possam entregar ao Senhor as suas vidas, o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Dessa vida, destruir em tua fé, fazendo o que duvides, de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta, tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Irei outra vez, eu não me esqueci de ti. Irei outra vez. Vamos encerrar o culto então orando. Senhor nosso Deus, pedimos, ó Deus, a proteção do Senhor nessa semana que inicia-se. Pedimos que o Senhor nos dê saúde, nos dê capacidade, inteligência,
para todas as atividades que vamos exercer, cada um de nós. Pedimos a proteção do Senhor no trânsito, a proteção do Senhor em relação à violência, Senhor, urbana, que os teus anjos estejam acampados ao redor do teu povo, livrando, Senhor, de todos os males, de todos os perigos. Esteja agindo sobre a vida de cada um, nos dando a oportunidade de sermos luz e testemunho do Senhor neste mundo. Nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão. Que Deus abençoe a todos.